Fala galera, aqui é o professor Luiz. Vamos iniciar aí a nossa nona aula do primeiro ano do ensino médio. O tema nosso é contratualismo em cima do Thomas Hobbes. Falar um pouco do papel do Estado moderno para vocês, tá? A obra inspiradora dessa aula é o Leviatã, escrito pelo Hobbes aí no século XVII, tá? Vamos lá, o Hobbes ele recebe a influência do pensamento do Maquiavel, do Descartes, do Galileu, tá? Mas o mais interessante para a gente aqui é que ele é o último pensador do absolutismo. Nós vimos que o absolutismo foi totalmente influenciado pelo pensamento do Maquiavel na aula anterior, e nessa aula nós vamos aí abordar então a última, digamos assim, vertente de apoio ao absolutismo, né? Então, o que é importante a gente saber de antemão, né? O Hobbes, ele é um dos autores que ainda vai receber essa influência do Maquiavel, apontando que o ser humano é, em sua natureza, mau, né? Ele é egoísta, ele é mesquinho. Então, essa é a visão que a gente vai ter aí desse homem mau e mesquinho. Segundo... e o Hobbes, para exemplificar essa teoria, ele pega uma máxima do Plautus, da mitologia, da filosofia grega, e ele vai apontar a seguinte frase: Homo homini lupus, que é o homem é o lobo do homem, né? Para justificar essa ideia, ele desenvolve toda a sua teoria na obra O Leviatã, e ele começa falando do estado de natureza, que seria o estado onde o ser humano convivia com seus demais, sem o Estado como moderador das regras aí. E ele falava que nesse estado de natureza, o homem, por ser egoísta, ele vivia sempre em conflito um com o outro, entre si, os seres humanos, eles viviam entre conflito, e a única maneira de ele superar esses conflitos, que ele chamava de estado de guerra, era a necessidade de desenvolvimento do contrato social. O contrato social são, na verdade, acho que ele usa o conceito de pacto social, que são, digamos assim, convenções que os seres humanos criam socialmente para eles poderem conviver melhor. Exemplos de pactos sociais. Nós temos aí o casamento como exemplo de pacto social, inclusive um documento que se assina. Na compra e venda de um veículo, de uma casa, você tem que assinar um pacto, que é o contrato. Enfim, todas as relações, elas possuem contratos, tá? Não precisa ser necessariamente escrito, ela pode ser simplesmente uma forma de relação, uma forma de respeito. Então é uma forma de você contratuar, não necessariamente de forma escrita. O que vai acontecer? Essas normas, essas regras que a gente cria socialmente, elas vão dar origem às leis civis, e elas vão dar origem ao Estado de Direito, tá? Bom, o que o Hobbes aponta? Que mesmo a gente criando essas leis civis que vão organizar o Estado, é importante a gente ter clareza de que, pelo ser humano ser egoísta e mesquinho, o contrato não vai garantir que o ser humano não continue sendo egoísta ou mesquinho, que não vai garantir que a paz, digamos assim, natural prevaleça. Então, é necessário, segundo o Thomas Hobbes, o poder soberano, que é, na verdade, o Estado aí, que ele vai fazer o papel de fazer a manutenção do contrato, ele vai fazer um contrato funcionar. E, ao mesmo tempo, ele, ao cumprir, ele vai forçar os seres humanos, aí, as pessoas, a cumprir seus pequenos pactos, e quem necessariamente não responder a esses pactos, ou seja, fugir do contratos aí, ele vai punir essas pessoas. É importante isso por quê? Porque é necessário essa punição do Estado, do poder soberano, sobre quem fere o contrato ou os pactos. Por quê? Para você evitar, por exemplo, o crime que a gente chama de fazer justiça com as próprias mãos, Então, para você evitar a eterna lei de justiça da lei de Talião, lá olho por olho, dente por dente, você evitar
esse ciclo vicioso de as pessoas poderem sempre estar tendo vingança sobre um fato errado, é importante que o poder soberano tenha uma força para subjugar os seus súditos, né? E ele vai usar todas as forças possíveis. Por isso ele cria a imagem do Leviatã, que seria uma espécie de demônio mitológico aí. E ele desenha no livro lá um rei e no seu corpo muitos canhões, muitas coisas para representar essa força do poder soberano, né? Lembrando que esse poder soberano ele tem que manter a justiça. E assim, e ele é inquestionável pela justiça vinda, é inquestionável a sua justiça, tá? E a vontade do poder soberano, né, do Estado em si, é a vontade geral, é a vontade de todos. Então, a partir do momento que você tem um Estado para manter todas as coisas funcionando, esse Estado ou esse poder soberano tem que garantir que todos os seres, ou todos os seres humanos aí, as pessoas, executem seus pactos, né? Ele também tem que estar acima de tudo e de todos, inclusive de Deus, né? A ideia, na verdade, é para dizer o seguinte, de que o Estado ele tem que estar acima do poder da igreja, que na época aí era ainda bem forte e tinha essa subdivisão, né? De que Deus colocava no mundo seu monarca, né, como seu representante, na terra como herdeiro, e colocava aí o Papa aí como representante espiritual da força do divino. Então, o poder soberano tem que sobressair sobre a igreja. Isso é importante porque é uma das maneiras do pensamento burguês ascender acima dos poderes que existiam na época. E o John Locke, ele estava na época em que os liberais estavam surgindo, então ele ainda tentou defender essa ideia aí, né, de poder soberano, de absolutismo. O que é interessante nesse sentido? Que o poder do soberano ele tem que ser validado por todos também. Se o súdito achar que o poder soberano não pode, de alguma forma faltou, né, no sentido de ele não executou bem o papel dele, o súdito vai ter o direito de se rebelar contra o poder soberano. E é claro que o poder soberano ele pode usar sua força para manter os seus súditos no seu lugar, né? Então, o que eu queria apontar para vocês, assim, para resumir a nossa aula? Que o contratualismo é uma espécie de teoria política que vai apontar que, para o ser humano existir e coexistir de forma pacífica, ele precisa de leis, de contratos que vão garantir essa forma pacífica de convivência, para evitar os seus males naturais, que são o seu egoísmo, né? Como falou a frase lá, homo homini lupus, que é o homem é o lobo do homem. Para isso é importante, então, que exista um poder soberano para ele manter o pacto funcionando. Esse poder soberano ele vai ter a justiça como privilégio, ele vai ter que garantir a paz e a segurança de todos, né? E isso através da força, para fazer a manutenção do contrato, para que o ser humano não entre em seu estado de guerra novamente. E é importante que a gente aponte que esse poder soberano tem que estar acima de tudo e de todos, né? Para garantir tudo isso. Então esse é um resuminho aí da obra do Leviatã. Espero que vocês estejam curtindo essa aula, né? Se você curtiu, dá um joinha aí, toca no sininho para receber as notificações dos próximos vídeos, se inscreve no canal e eu vejo vocês no futuro.